vocês? Então, hoje a gente vai fazer a correção das atividades que foram deixadas da aula passada, correto? Então, por exemplo, lá na página 140, então, pessoal, conforme foi deixado na aula passada, foi deixado o tópico atividades para vocês resolverem e praticarem um pouco sobre esse capítulo, sobre polinômios, que fala sobre definições e operações, beleza? Então, a primeira atividade diz o seguinte: é dado para vocês os polinômios. Então, é dado para vocês o polinômio 2ax, x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1, y ao quadrado menos 2y mais 1, a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab menos 2bc, a ao quadrado menos b ao quadrado, x mais 2a, e o último polinômio foi x ao quadrado, y ao quadrado mais 4xy mais 4. Aí ele pede para vocês identificarem o seguinte: identifiquem entre esses polinômios que foram dados quais são os binômios e quais são os trinômios. Beleza, pessoal? Então essa é a pergunta. Se a gente voltar um pouquinho antes, na página 139, é dado para vocês uma tabelinha que fala sobre o que é o monômio, o binômio, o trinômio e um polinômio. Então o monômio, ele dá como para vocês, como exemplo, por exemplo, número de parcelas, ele tem uma parcela. Isso a gente chama de monômio e ele dá como exemplo 3ax ao quadrado. Vocês podem observar ali na tabelinha, tá? Vou até deixar mais destacado. Beleza? E quando tem duas parcelas, ele recebe o nome de binômio. Um exemplo que ele dá para vocês é 2bx menos 3ax ao quadrado. E quando aparece três parcelas, a gente chama de trinômio. E a partir da quarta, quando aparece 4, 5, 6 parcelas, a gente chama simplesmente por polinômio, tá? Mas observe o seguinte, também podemos chamar o polinômio de binômio. Um polinômio vai ser um binômio. O trinômio também é um polinômio, tá bom? O próprio monômio também podemos chamar de polinômio, tá? Polinômio, como vocês viram na outra videoaula que está indicado na aula passada, polinômio vem do poli, do grego muitos, e nome de nomes, tá? Então ali a gente pode falar que tem muitos monômios, polinômio, tá? O nome a gente pode falar que são monômios, tá, pessoal? Observe o seguinte: polinômio, você pode observar que tem quatro ou mais parcelas. Trinômio tem 3 parcelas, binômio tem 2 parcelas e monômio tem apenas uma parcela. Ou podemos falar que o monômio é apenas um monômio. Binômio quando a gente tem uma soma ou uma subtração de 2 monômios, 2 parcelas, e o trinômio quando tem 3 monômios ou 3 parcelas. E a partir da quarta, quando aparece 4 parcelas ou mais, a gente chama de polinômio, beleza, pessoal? Só para a gente relembrar. Então agora a gente volta lá para as atividades e a gente vai observar o seguinte: quais desses daqui a gente pode chamar de binômio? Observe o seguinte: binômio. O binômio ele tem que... Vamos aumentar minha outra tela. Então a gente vai responder a letra A, tá? Vamos analisar. Então vamos lá. Está selecionado. Vamos apagar aqui. Então a gente vai responder a letra A. Quais daqueles a gente pode falar que é binômio? Lembre, binômio tem que ter duas parcelas, tá? Então o primeiro polinômio que ele dá para vocês é 2ax. O 2ax, observe o seguinte, que ele sempre separa os polinômios por pontos e vírgulas, tá? Então o teu primeiro polinômio é 2ax. 2ax não é um binômio, na verdade ele é um monômio, tá? Por que ele é um monômio? Porque aparece só uma parcela. Então a gente não coloca ele. O nosso segundo é o x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Esse polinômio, na verdade, ele recebe o nome mesmo de polinômio. Por quê? Porque ele tem 4 parcelas. Então temos a parcela x ao cubo, a parcela menos x ao quadrado, a parcela mais x e a parcela menos 1. Então também não é binômio, não podemos escrever ela na letra A. Então na letra A, a gente está interessado em escrever apenas os binômios, tá? Vamos lá. Parei no x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Esse daqui é um polinômio. Vamos para o terceiro. Y ao quadrado menos 2y mais 1. Esse daí também ele é chamado de trinômio. Por quê? Porque ele tem 3 parcelas. Quais são elas? Y ao quadrado menos 2y mais 1.
Pulamos elas, ela não é. A outro polinômio que é dado, a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab menos 2bc. Esse daí também recebe o nome de polinômio. Por quê? Porque ele tem 4 parcelas. Quem são as parcelas? A ao quadrado, b ao quadrado, menos 2ab e menos 2bc. Agora a gente tem um outro polinômio, a ao quadrado menos b ao quadrado. Correto, esse é um binômio. Então, o nosso primeiro é a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Então, vocês podem escrever esse polinômio, porque esse polinômio, de fato, ele é um binômio. Por que que ele é um binômio? Porque ele tem duas parcelas, tá bom? Vamos para o próximo. X mais 2a. X mais 2a também é um binômio, tá? Por quê? Porque ele apresenta duas parcelas. Quem são essas parcelas? O x e o mais 2a. E por último, o nosso último polinômio que é dado é x ao quadrado y ao quadrado mais 4xy mais 4. Esse, na verdade, ele é um trinômio. Por que que ele é um trinômio? Porque ele tem três parcelas, tá? Então, a resposta da letra A em atividades, corrigem aí, vai ser justamente a ao quadrado menos b ao quadrado e x mais 2a, tá? Somente esses dois, tá? Anotem aí que eu já vou apagar. Vamos apagar aqui e vamos fazer a letra B. A letra B, que mais fino. A letra B, ele está interessado em saber quem são os trinômios, tá? Então, nosso objetivo é descobrir quem são os trinômios, tá? Deixar, opa, vamos voltar aqui na página. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Vamos lá, aqui. Então, trinômios, pessoal, só para a gente relembrar, trinômios são aqueles polinômios que apresentam três parcelas, beleza? Vou até pegar uma cor diferente aqui, vamos escrever ela de azul, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever quem são os trinômios, tá? Vamos lá, o primeiro, 2ax, como eu falei antes, 2ax é um monômio, ele apresenta só uma parcela. Eu vou repetindo para vocês gravarem bem, tá bom? O segundo polinômio que é dado, x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Esse também recebe o nome de polinômio apenas, tá? Por quê? Porque ele apresenta quatro parcelas. X ao cubo menos x ao quadrado mais x e menos 1. São quatro parcelas, são quatro monômios. Esse recebe apenas o nome de polinômio. Y ao cubo menos 2y mais 1. Sim, esse é um trinômio. Vamos anotar ele aí, vocês possam corrigir. Ele, na verdade, é, de fato, um trinômio, tá? Vamos para o próximo. A ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab menos 2bc. Esse também recebe o nome de polinômio. Por quê? Porque ele tem quatro parcelas. A ao quadrado, b ao quadrado menos 2ab menos 2bc. A gente só está interessado nos trinômios. Não vamos anotar ele na letra B. A ao quadrado menos b ao quadrado. Ele recebe o nome de binômio, conforme a gente colocou na letra A. Então não anotem ele. X mais 2a também é um binômio. Não anotem ele também, porque ele não é um trinômio, tá? Binômio porque tem duas parcelas. E para finalizar aqui, o último polinômio que ele dá é x ao quadrado y ao quadrado menos 4xy mais 4. Esse também é um trinômio, porque observe que ele tem de fato três parcelas, tá? Então anotem aí, tem três parcelas, então esse também é. Então a gente identificou aqui na letra B quem são os trinômios, tá? Anotem aí, tá bom? Já anote que eu vou apagar. Eu vou dar um pause. Olá pessoal, estamos de volta, tá? Estamos de volta aqui com as atividades, com a correção das atividades, tá? Agora a gente vai corrigir lá na parte 146, tá bom? Já anotei a linha azul no quadro. E a gente vai começar pela número 1, tá? Lembra que vocês tinham que ter feito a número 1, a 2, a 3 e a 4 da próxima página, tá bom? Então vamos lá. Na número 1 ele pede para vocês, ele dá um polinômio. Polinômio eu já anotei aqui no quadro, é 5a ao cubo menos 2a ao quadrado x na quarta mais x na quinta. E ele pede para vocês determinar. Letra A,
o grau do polinômio, tá? Observe o seguinte, quando a gente fala em grau do polinômio, a gente está olhando para a parte literal, tá bom? Quando a gente fala em parte literal, a gente vai olhar só a parte que aparece as variáveis, as letras, tá bom? Então a gente vai olhar isso. Como ele não fala para vocês em relação a uma incógnita, você vai olhar quais são o grau da parte literal, você vai observar, tá bom? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente vai observar as potências que aparecem, o grau das potências, tá bom? Que aparecem nas variáveis, tá? Nas letras. É isso que a gente vai se importar, tá? Então a gente vai pegar uma parcela de cada vez. O grau do polinômio vai ser dado por quem, professor? Observe o seguinte, vocês vão somar. Quando tiver duas ou mais variáveis, você soma os expoentes das variáveis, tá bom? Quem que vai ser? A parcela que apresentar o maior grau, ela vai determinar o grau do polinômio. O que é isso, professor? Observe o seguinte, a primeira parcela é 5a ao cubo. A segunda parcela é 2 ao quadrado x na quarta. E a quinta parcela é x, a terceira parcela é x na quinta, tá? Vamos observar só o grau. Observe que essa primeira parcela, a gente vai olhar a parte literal. A parte literal é a ao cubo. Observe que como aparece só uma letra, então o grau dessa parcela é 3, a gente pode dizer assim, tá? Beleza, vamos olhar a outra. A outra é menos 2 ao quadrado x na quarta. Menos 2 ao quadrado x na quarta. Observe que agora o grau dessa vai ser a soma de 2 mais 4. Então é 6. Por enquanto o grau do polinômio vai ser 6, porque essa parcela apresentou o maior grau, tá? E a última parcela é somente x na quinta, tá? Então como só aparece uma variável, a gente vai contar só a potência que aparece naquela variável, que no caso é 5, tá? Então observe que é 3, 6 e 5. Como o grau vai ser justamente o maior grau que aparecer nas parcelas, então a gente fala que esse polinômio tem grau. Então vocês escrevem aí, o polinômio tem grau 6, tá bom? Beleza? Observe que isso é um assunto lá no comecinho do capítulo, tá bom, pessoal? Então anotem aí, correção à letra A é grau 6, tá bom? Vamos para a letra B agora. Vamos para a letra B. A letra B, agora ele pede em relação a apenas uma variável. Professor, o que é isso? Agora ele pede só em relação à variável x. O que você vai observar? Você vai observar o seguinte, pessoal. Você vai observar agora só o grau do x, tá? Observe que até agora a gente estava olhando a questão só de todas as variáveis. Como agora ele fala em relação a uma variável específica, a gente só vai olhar o grau do x. O x que apresentar o maior grau, a gente vai afirmar que esse vai ser o grau do polinômio, tá bom? Vamos lá. Na primeira não aparece nenhuma parcela, então como não aparece x, a gente fala que nessa parcela o x tem grau 0, tá? Porque ele não aparece. Na segunda parcela, o grau vai ser 4, porque a potência do x é 4. E na outra parcela, o grau vai ser 5. Por quê? Porque a potência do x é 5. Por que eu estou falando x? Porque ali na questão ele fala em relação à variável x, tá? Então a gente vai falar que em relação a x, qual que é o grau do polinômio? O grau ele é de grau 5, tá? Então a resposta é grau 5. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Agora vamos para número 2, tá? Número 2, a gente vai fazer a número 2. Então lá, número 2, aí ele dá agora para vocês o seguinte polinômio: x na quarta menos 10x ao quadrado mais 9, tá? Beleza. Aí ele pede para você responder de que grau é esse polinômio, tá bom? De novo, a gente vai olhar, quando a gente fala em grau, a gente observa o seguinte: a gente olha somente as potências que aparecem nas variáveis para a gente ver qual que é o grau, tá? Quando é só a parte numérica, a gente afirma que isso é grau 0, tá bom? Conforme vocês já viram no capítulo. Então vamos lá. De que grau é esse polinômio? Vamos olhar só as variáveis, tá? Então como aqui só aparece a variável x, esse grau só vamos olhar para a própria letra x, tá? Para a variável x, tá? Observe que na primeira parcela apresenta grau 4, a segunda apresenta
grau 2, e a outra, como não aparece, ele tem grau 0 ali, o x, tá bom? Nessa parcela numérica. Então a gente vai falar, então como que o maior grau é 4, então a gente afirma que esse polinômio ele é de grau